Imagina que você é uma jovem que acabou de perder a mãe e se encontra com um rapaz muito bonito, bem estável financeiramente e, claro, com 2 filhas gêmeas. Devido a esse ocorrido, você não tem onde morar, então resolve aceitar esse convite dele de ir morar com ele, já que vocês estão completamente apaixonados. E você com certeza vai ser a pessoa mais feliz da sua vida. Essa é a trama do livro Uma Família Feliz. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e o vídeo de hoje vamos falar sobre o livro Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Rafael Montes, ele nasceu no Rio de Janeiro e é um autor bastante conhecido pelos seus livros, que são bastante populares aqui no BookTok, que são Suicidas e Jantar Secreto, os principais assim. E eu queria muito ter lido esses livros, porém eu não consegui porque eu comprei na Prime Day, né? E eles não estavam em promoção, então eu acabei adquirindo esse daqui, que é Uma Família Feliz. E eu terminei de ler e vou contar tudinho sobre esse livro pra vocês, que me surpreendeu bastante, que eu não estava esperando o final. Eu achei que ia ser um livro, tipo, clichê, bastante parecido com alguns que eu já li, como A Empregada e Verity, só que foi bem diferente, me surpreendeu bastante. Então, sem enrolação, bora contar um pouquinho sobre o que conta esse livro. Bom, o livro conta a história da Eva, que ela é uma artesã que dá vida pro Lex Reborn, exatamente, né? Agora que ficou um pouco mais em alta. Achei engraçado esse fato, mas ela trabalha com isso até que ela descobre que ela tá grávida e tá gerando um bebê ali que tem vida, né, na vida real. E ela descobre nesse tempo as dificuldades da maternidade, como depois que o filho dela nasce, né, ele não dorme direito, ele fica chorando muito e aí dificulta um pouco a relação da família ali. E o Vicente, que é o esposo dela, ele fica cobrando muito ela. Além do Lucas, que é o filho que eles têm junto, eles também têm as gêmeas, que no caso não é filha biológica da Eva, porém ela meio que adotou ali porque ele era casado com a Alice, que é a ex-esposa dele, que acabou morrendo em um trágico acidente. Então ela acabou adotando ali essas meninas. Ela chegou quando elas tinham 7 anos e o livro se passa quando elas têm 10. Bom, tá tudo ali normal na vida delas, né? Como de costume. Eles acordam, tomam um café, levam as meninas pra escola. Só que aí teve um dia que como ela tava muito cheia com esse negócio do Lucas e tudo mais, ela... Xoxi! Só que... ela já não tava mais conseguindo ali trabalhar direito com os reborns dela. E tem até uma das clientes que é mais desenvolvida, assim, entre aspas, que é a Silvia, que ela pediu um reborn pra Eva, do filho dela morto, que era o Bernardo, só que ela chamou de Bruno. E aí demorou muito tempo pra terminar nesse reborn. E aí ela tava muito preocupada com isso também. Então ela resolveu entrar no ateliê dela, que tinha lá. E aí ela levou uma garrafa de bebida, eu esqueci agora a bebida, mas ela levou uma garrafa de bebida pra beber lá enquanto fazia, e ela começou a beber, levou o filho também, o Lucas, né, pra ver se ele parava ali de chorar um pouco. E aí teve um momento que ela só apagou de sono, porque ela tava muito cansada, ela não tava dormindo direito, então ela apagou lá. Quando ela acordou, ela tava deitada em uma parte do ateliê dela, que ela não lembrava de ter ido pra lá, né? E o filho dela, o Lucas, que tava lá, também não tava lá. Então ela achou meio estranho. E aí ela perguntou pro Vicente, que ela tinha acabado de acordar, né? E o Vicente tinha entrado no quarto, então ela falou, cadê o Lucas, né? Ele falou, tá no berço. E aí ela achou meio estranho, que ela não lembrava de ter colocado o Lucas no berço. Porém, ela achou que ela tinha esquecido, porque ela tinha um pouco desse negócio de esquecer das coisas que ela fazia. E aí teve um momento que o Vicente vai lá no quarto do Lucas e vê que ele tá cheio de hematoma, um hematoma aqui na barriga. E ele achou aquilo estranho, né? E chamou a Eva pra conferir. E ela também, quando viu, ficou horrorizada, terrorizada, né? Que o filho dela tava, tipo, desse jeito. Então ela resolveu checar a babá eletrônica que ela tinha. E ela viu lá que a babá, a Isabela, tinha pegado o Lucas e colocado ele lá no berço e deu uma mamadeira pra ele, e ele tava dormindo tranquilo. Só que teve um momento que a gravação foi cortada e apareceu assim, tipo, offline, assim,
E aí ela foi ver, ela descobriu que a babá eletrônica tinha sido quebrada por alguém e só tinha deixado lá, a pessoa tinha colocado no mesmo lugar de volta. E ela não entendeu muito bem, né? Ela achou aquilo bem estranho, na verdade. E no dia seguinte, ela chamou um técnico pra instalar uma câmera no quarto dele, do Lucas. E aí o técnico falou isso pra ela, né, que tava quebrado, tentou trocar a bateria e tudo mais, só que não deu certo. Beleza, aí vai, segue tudo mais. Eles acham aquilo muito estranho, porém eles vão continuar na vida normal. Até que acontece isso de novo. A Eva, ela vai de novo pro ateliê, bebe também, e aí ela desmaia de novo. Ela dorme lá em cima do ateliê dela. E aí, quando ela acorda, ela tava, acho que no quarto do Lucas. Tipo, o que é bem estranho, que ela não lembrava de estar na cama. E aí, ela acordou na manhã seguinte com o Vicente também. E aí, eles foram lá conferir a filha, que era sábado. Então, eles sempre iam passear no parque, que eles moravam em um prédio. Eles sempre iam lá pra piscina também. E aí, ele chegou lá e ele achou, tipo, muito estranho. Porque as filhas também estavam cheias de hematomas com cortes, tipo, bastante sangue também. E na nuca de uma das filhas tava o corte aqui, que é um coraçãozinho com faca, que era o mesmo símbolo que a Eva fazia nos seus reborns, que ela colocava lá, que era a assinatura dela, que era um coraçãozinho na nuca. Tem até aqui na capa, ó, tá vendo? Muito bonitinho. Tem aqui na capa. Depois que eu percebi, eu fiquei, uau. Mas tava isso na filha delas. Ela achou aquilo muito estranho. E o Vicente começou a desconfiar, né, do que tá acontecendo. Ligou, ela perguntou pra elas, primeiramente. E elas não responderam nada, elas ficaram caladas, não querendo responder. Ficavam chorando muito. E aí ele resolveu falar com a escola. Aí ele ligou pra escola, né, e a diretora falou, tipo, tá, a gente vai resolver, traz ela aqui, traz ela segunda-feira, só que um pouquinho mais cedo do que elas entram. E aí, tipo, ele ficou muito revoltado querendo resolver na hora, mas tudo bem, ele esperou. E aí chegou segunda-feira e eles foram lá até a escola com as meninas. Eles foram falar com a diretora e as meninas ficaram com uma espécie de psicóloga, assim, da escola. E aí, beleza, eles estavam lá conversando, falando, perguntando, né, o que tinha acontecido. Ele tirou foto, né, do corpo todo das meninas pra mostrar lá o que tinha acontecido. E aí a diretora viu, pediu pra fotos serem enviadas pra ela. Ele mandou, né? Ele achou que era por alguma coisa, então ele mandou mesmo assim. E aí, quando a diretora sai por um momento, e aí se passa algum tempinho lá, eles na sala, e ela volta, e ela tá bem chocada. Ela fala, tipo, a gente precisa conversar. E aí ela fala que foi a Eva que bateu nas meninas. Ela mostra um desenho que alguma das meninas fez, que tava, tipo, um boneco de palito, né, da Eva, com uma faca. E aí ela começou a ficar, tipo, como assim? Eu não fiz nada. Elas estão doidas, como isso é possível, não sei o quê. Ela falando que não fez nada, que não fez nada. E o Vicente ficou, tipo, muito preocupado, até, tipo, se afastou um pouco dela na hora. Ela ficou, tipo, não é possível, eu não fiz isso, eu não me lembro, eu não sei o que aconteceu. Elas devem estar mentindo. Eles foram embora da escola, mas bem preocupados, o Vicente principalmente preocupados, com medo de que aquilo era real, de que a Eva realmente tinha machucado a filha deles. Eles foram pra casa e aí foi desenvolvendo um enrolar de história. Vicente, ele fica bem preocupado com isso, então ele chega a expulsar a Eva de casa, falando que ela não pode mais chegar perto dos filhos dele, e nem do Lucas, que é bem, tipo, babaca mesmo, porque o Lucas, principalmente, era filho da Eva. Então, eu acho que ela tinha total direito de estar ali com o Lucas, mas ele também falou, tipo, ele é meu filho, então não vou deixar você chegar perto. Ele montou lá as roupas dela numa mala e meio que jogou ela pra fora, expulsou ela de casa, falou, vai pra casa da sua mãe, já que você é tão apegada, porque antes, né, fazia um tempo que ele tinha pedido pra Eva colocar a casa da mãe pra alugar, só que ela não colocava, porque ela tinha uma história ali muito triste com a mãe, e ela não queria lembrar daquela casa, ela não queria voltar lá, só que aí ela teve que voltar, porque ele expulsou ela de casa, e só jogou ela. Ela não pôde mais, né, ter contato com as filhas, até em casa mesmo, antes dela ser expulsa, elas estavam se evitando, ou seja, então quando ela aparecia, ele pedia pras filhas ir pro quarto, quando ela, tipo, queria falar com elas, ele só, tipo, ignorava. Eles meio que ignoravam a existência da Eva ali na casa. E aí ela foi embora, bem chateada com tudo isso. E aí teve um momento que as fotos que o pai tinha tirado foram expostas no grupo das mães da escola. E aí todo mundo ficou muito revoltado também, xingando a Eva pra tudo que é lado, falando que ela era um monstro, que ela merecia morrer. O carro da família também foi pichado e bastante quebrado também, os vidros, etc, por conta disso. E aí ela tava sofrendo muito esse negócio também
Então, ela foi expulsa, porque o Vicente também preocupava muito com a aparência, então ele se preocupou do que as pessoas iam achar. E aí, tipo, ele só jogou ela. Basicamente, dropou ela na casa. E aí, veio na mente, assim, da Eva, tipo... Será que quem tá fazendo isso é o Vicente? Porque eu não tô fazendo nada. Tipo, eu não fiz nada, só tava ele e as meninas em casa naquele dia. E eu não me lembro de ter feito nada. Então, será que foi o Vicente? E aí, chega um momento que ela começa a ligar os pontos. Falar, nossa, teve tal coisa que aconteceu estranho. Uma foto ali que ele tava com a mão na coxa das meninas. Situações, né, de tipo, eles tomarem banho juntos quando elas tinham 10 anos, que eu achei isso muito esquisito. Aliás, que o pai tomava banho com elas com 10 anos. Eles eram bem próximos, a relação, né, deles eram bem próximos. E aí ela começou a ligar os pistas, assim, falando, tipo, nossa, foi o Vicente, ele tá manipulando. Ela pesquisou bastante coisa sobre pornografia infantil e abuso, né, na infância. Então, ela, tipo, pensou, cara, aconteceu isso, foi o Vicente que fez isso e eu quero proteger minhas filhas, eu não vou deixar mais nem as meninas nem o Lucas com ele. Então ela foi atrás da amiga dela, Solange, que era do mesmo prédio. Só que ela virou a cara pra Eva, porque por conta do que aconteceu, né, estavam pintando ela como um monstro, que ela abusava das filhas. Que ela batia nas filhas, nas meninas, então a Solange não queria falar com ela, só que ela pensou assim, a Solange todo domingo ela sai com as amigas pra tal lugar, então ela foi naquele shopping, ela já sabia disso porque ela já havia sido convidada, só que ela não foi, mas ela já sabia daquilo, então ela foi no shopping, atrás da Solange, até que tem um momento que a Solange vai no banheiro e ela encurrala a Solange lá no banheiro e pede ajuda pra ela, falando que foi o Vicente que fez isso, que ela já sabia de tudo, que ela tinha um plano, que ela precisava da ajuda da Solange pra isso ser feito. E aí ela fica meio desconfiada, falando, sai, não quero falar com você, se o fulano me vier aqui conversando com você, ele vai brigar comigo, não sei o que. Aí, tipo, ela falou, esquece ele, eu quero aqui falar, você é minha amiga, não sei o que. E aí, no final, a Solange aceita participar do plano. E o plano era o seguinte, ela foi lá, a Eva, comprou microcâmeras e entrou no apartamento às 12h47, eu acho que ela chegou lá. E ela sabia que aquele horário o Vicente não estava em casa com as crianças. Então ela foi lá, subiu a escada, correndo, né? Porque ela não queria ter o medo de entrar no elevador e dar de cara com alguém. Então ela vai correndo, abre a porta do apartamento, vê que realmente não tem ninguém em casa. Ela começa a colocar as câmeras, microcâmeras, em cada cômodo do apartamento. Até que faltava um cômodo e ela escuta as vozes das meninas na porta de casa. E ela escuta também o Vicente e vê que ela chega, então ela fica desesperada com isso. Ela fica, tipo, muito nervosa. E aí ela resolve se esconder no quarto. Então ela se esconde debaixo da cama. O Vicente abre a porta e dá de cara lá com... Dá de cara não, na verdade. E o Vicente abre a porta e tá tudo normal, aparentemente. Ele vai usar o banheiro. E ela pensa assim, tá, esse é meu momento. Eu preciso fugir agora, porque depois não vai dar, né? Depois eles vão ver que eu tô aqui, etc. E aí, quando ela tá saindo, perto da porta, ela escuta alguém chamar ela, tipo, mamãe. Ela escuta assim, aí ela vira. E é a Sarah, uma das gêmeas. E aí, ela vira, tipo, faz assim, ó, pra ela. Aí ela, tipo, entendi. Aí ela guarda o segredo lá, tipo, ela falou pra ela não falar pra ninguém, né? E aproveita e dá um beijo na testa dela e vai embora correndo. E aproveita pra pegar as embalagens também da câmera que ela tinha deixado. Ela vai embora e tal, fala com a Solange, que a Solange no meio disso tudo tava ligando bastante pra ela. E aí ela descobre que, tipo, era porque ela tava avisando, né, que eles estavam subindo, não porque ela tava cobrando. Mas enfim, ela consegue instalar a câmera, vai pra casa dela e começa. Passa 1, passa 2, passa 3, passa 4 dias, 5 dias, tudo vendo lá a câmera, todo dia. Vendo que eles estavam vivendo normal, né, uma família normal, vivendo normal. E não tava acontecendo nada demais. E aí até que ela meio que desconfiou assim, será que a Solange é a amante do Vicente? Porque ela tinha me falado, né, que ela tava com um amante, ele era casado. E aí ela ficou se perguntando, né, que fazia, tipo, muito sentido, porque eles não estavam fazendo nada, né, ele não tava acontecendo nada ali. E aí ela, tipo, ficou
não acredito, tipo, ela ficou assim, mano, tipo, a única oportunidade que eu tinha meio que foi estragada, assim, e aí, tipo, ela pensou, não, eu vou continuar com o plano e tal. Até que um dia ela resolve ir atrás da mãe da Alice, que era a ex-esposa do Vincent, e aí ela pergunta, assim, pra ela, né, sobre um pouco mais sobre a morte dela, sobre o que aconteceu, e estranhamente a mãe fala que ela era problemática também, a Alice não era perfeita, apesar do Vincent sempre contar pra Eva que a Alice era perfeita, só que ela não era. Ela tinha problemas, ela tomava remédios, ela tinha alucinações e esquecia. Tipo, ela tinha apagões, esquecia, assim, bastante das coisas. O pai dela, né, também havia sido falecido. E teve um momento muito importante, igual na história, que as filhas também apareceram machucadas, com machucados no corpo, né, todo roxo também. E ela ficou pensando naquilo depois, de que, tipo, uau, a história da Alice é muito parecida com a minha. Ela também tinha problemas com os pais, né, que a mãe, ela disse que tinha problema com a Alice, que elas não conversavam muito, e naquele dia específico que ela foi pra Angra dos Reis fazer o passeio com a família, ela não tava querendo muito, mas ela ligou pra mãe avisando que tava muito estranho e que as filhas estavam aparecidas assim, machucadas. E aí ela, tipo, achou aquilo estranho, mas ela só foi, e aí ela acabou morrendo naquele acidente. Mas aí ela ficou pensando naquilo de como a história era parecida, e ela começou a pensar de que o Vincent tinha fetiche, tipo, isso, em, tipo, pessoas que tinham problemas com os pais, de que ela também tava tendo apagões, então ela achou a história bem parecida. E aí ela também foi passando o tempo. E aí ela falou pra Solange também, né? Isso, no caso dela falar com a mãe, foi antes do plano dela colocar as câmeras. E aí, tipo, ela ficou pensando nisso, né? Aumentando mais as suspeitas do Vincent. Aí ela continuou passando a câmera, até que ela teve uma ideia. Ela ligou pra ele e viu que ele tava lá na câmera e atendeu. E ela falou assim, tipo, ah, vamos sair, eu estou com saudade de você. E ele falou, tá bom, pra onde a gente vai? Aí ela falou, vamos naquele restaurante lá que a gente foi no primeiro encontro. E eles foram, saíram. E aí ela levou um negócio pra dopar ele. E aí, quando ele saiu, aproveitou pra sair pra ir no banheiro, ela colocou lá pozinho na bebida dele. E aí ele bebeu, ele começou a ficar meio sonolento, que era isso que ela queria. E aí eles foram pra casa, pro apartamento lá. Aí eles chegaram lá no apartamento, ela abriu a porta e colocou ele na cama lá e aproveitou o momento perfeito, que era pra ela investigar o celular e o notebook dele. Então ela foi lá pra sala, começou a ver o celular. Não achou nada demais de interessante, abriu o computador na barra também, não viu nada. Até que ela entrou no Anonymous e viu que ele estava vendo pornografia. Então ela achou aquilo estranho, mas não era a pornografia infantil que ela estava procurando. E aí teve um momento que ela caiu no sono, de novo, porque ela tinha bebido também, então ela deitou lá no chão. Deitou no chão não, perdão, ela adormeceu no sofá, até que ela acorda com o choro do Lucas. E aí ela vai correndo pro quarto, só que quando ela tá lá, o Vincent já com o Lucas e tá uma poça assim de sangue no chão. Ela, tipo, ficou muito assustada, muito preocupada, só que o Vincent achou que era ela, porque, em específico, os ataques só aconteciam quando ela estava em casa. Depois dessa, meio que uma semana que ela passou fora, os ataques pararam. Então, tava muito óbvio, assim, entendeu? De ser ela, porque só tava tendo ataque quando ela tava lá. Então, eles ficaram muito preocupados. Ele ficou bravo, só que aí eles foram no hospital mesmo assim. E aí, tipo, ela queria ficar lá no hospital, só que ele proibiu. E então ela levou as gêmeas pra casa dela, porque ela lembrou das câmeras que ela tinha instalado. Então ela falou, vamos lá, vamos ver as câmeras, o que aconteceu. E aí ela foi pro quarto, entrou lá no quarto, abriu o notebook, acessou lá a câmera do quarto. E ela foi ver, no momento que ela chegou, que ela dispensou a nova empregada lá que tava cuidando. E ela dispensou ela, aí que ela dispensou a nova empregada lá que tava cuidando. E ela dispensou ela, aí ela viu o momento que eles foram pro quarto, depois que ela foi pra sala com o notebook, com o celular. E quando ela dormiu, aí ela viu uma sombra ali muito estranha. Ela viu que tava alguém, tipo, chegou, observou ela, e aí foi pro banheiro. E aí lá ela acendeu a luz, né, pessoa, e ela viu que era a Ângela. Ela viu que era a Ângela, então, e aí a Ângela, ela pegou os remédios que a Sarah tomava, porque ela sofria de um problema que não é muito explicado no livro, mas ela quase morreu lá. E aí a Ângela, ela pega o comprimido, aí ela despeja tudo na pia lá. Depois ela vai pro quarto do Lucas. E aí ela pega o Lucas e taca o Lucas no chão. Sim, isso mesmo. Quem estava agredindo as crianças era a Ângela. Então, quando ela ataca, tipo, ela sai correndo, se esconde debaixo do cobertor. E ela finge que acordou lá com barulho.
A Sarah também pergunta, e aí a gente tá tudo normal e acontece tudo aquilo. Aí depois disso, né, que a Eva viu as câmeras, ela ficou muito preocupada, então ela pegou a Angela na sala e colocou lá essa parte da câmera pra ela ver. E ela reagiu, tipo, normal, bem psicopata, assim, ela só tava com um risinho de canto. E aí ela ficou perguntando, por que você fez isso? Por que? Não sei o quê. E aí a Angela simplesmente respondeu, porque eu queria meu pai só pra mim. Eu odeio você, eu odeio a Sarah, eu odeio o Lucas. E aí, gente, já viu, né? Criança problemática essa. A Eva vê, descobre isso. Só que aí, tipo, tem um momento que ela começa a passar mal, ela desmaia. Quando ela acorda, não tá nem a Angela, nem a Sarah no cômodo. Então ela sai correndo e escuta barulhos, né? Tipo, de metal, assim, batidos. E alguém gritando. Ela começa, tipo, ficar desesperada. Ela falou, Angela, abre a porta. Ela começa a bater e fala, Angela, abre a porta. A Angela não quer abrir a porta. E aí ela só escuta um grito e depois silêncio. E aí ela escuta alguém ligando. Alguém falando assim, socorro, a Eva tá machucando a gente. A Eva machucou a Sarah. Aí ela arromba a porta com tudo e encontra lá a Angela no cantinho, ligando pro pai. Aí ela toma o celular, né, e desliga. E aí ela vê a Sarah lá na cama, aqui com um corte assim, né, todo sangrando já, ela não tava mais viva. E aí ela começa a chorar, né, ela tenta acordar ali a Angela, mas ela não consegue. Aí a Angela, ela tipo, fala, né, começa a falar que tá morta, que ela tá morta. Tipo, mano, mó perturbador, porque ela falou assim, a Sarah virou uma estrelinha. Tipo, olha isso, olha a mente dessa criança, cara. E aí, enfim, a Eva ficou louca. Ela foi lá, né, trancou a Angela no quarto. E ela foi lá dar um enterro digno pra sua filha. Então ela vai lá, começa a cavar lá a cova no jardim da casa da mãe dela. Aí ela coloca lá o corpo da Sarah e começa a enterrar. Até que ela, tipo, escuta um barulhinho de ligação. Aí ela vê. E é o Vicente. Aí ela atende. E ele pergunta, Angela, tá tudo bem? Aí, como ela não responde, ela só, tipo, suspira assim. Ele escuta, né, a expressão dela e fala, o que você fez com as minhas filhas? Ele começa a xingar ela, só que ela só desliga o telefone, volta pra dentro de casa. E aí ela ficou pensando assim, eu tenho que fazer isso, se eu não fizer isso, o Lucas não vai ficar bem. Aí ela pega a Angela, coloca a Angela dentro do carro, tranca lá a Angela. E aí ela começa a sair da rua, ela começa a acelerar muito o carro. Até que ela joga o carro assim pra esquerda, assim, da estrada. E ela acaba batendo lá acho que em outro carro. Acaba o livro assim, com ela e a Angela morta. Então a gente vê que ela fez um sacrifício ali pelo Lucas, né? Porque ela achou que se a Angela estivesse viva, o Lucas não ia conseguir crescer bem. E também o Vicente ia pensar que foi a Eva que fez tudo aquilo, porque ele acreditava nas filhas. E ele já estava desconfiando da Eva, então ela fez aquilo ali pra salvar o filho dela. E essa foi a história do livro Uma Família Feliz, Rafael Montes. Uma história que me surpreendeu muito, porque eu comecei primeiramente com aquele capítulo, começa com o capítulo 30 e também termina com o capítulo 30, mas o primeiro capítulo que começa o livro, eu achei que realmente era a Eva que tinha feito tudo aquilo. E aí eu comecei a desconfiar depois do Vicente. E depois da Solange tá fazendo parte junto, porque ela cita ali da Solange, então eu comecei a falar, não é possível, a Solange faz muito parte, faz sentido a Solange tá fazendo parte disso, porque não tava acontecendo nada. E aí no final, que a gente vê que era a Angela que tava fazendo tudo aquilo, então eu fiquei, tipo, muito chocada, que eu não tava esperando que era a Angela. Até da Alice, a ex-esposa do Vicente morta, eu tava desconfiando. Juro, eu achei que ia ser bem Verity, assim, que ela do nada ia ressurgir, tipo, que ela fingiu a própria morte. Eu tava achando isso. E no final era a Angela, uma das crianças, tipo, mano, nada a ver, sério. Eu fiquei pensando também, tipo, nossa, que maldade, né? Ela, tipo, machucou a própria irmã, machucou ela mesma, né? Tudo pra culpar a Eva. E ela conseguiu, no final das contas, culpar a Eva. Que no final, tipo, o Vicente vai pensar pra sempre que era a Eva. E aí o final fica em aberto, né? Se a gente pensa que o Vicente encontrou a carta lá que a Eva disse que escreveu contando tudo, mas, sério, bem problemática essa criança. E foi esse vídeo de hoje, espero que tenham gostado dessa resenha. Comenta aqui embaixo se vocês já tinham lido esse livro ou já ouviram falar. Mas eu achei muito bom, sério, gente. Leiam este livro, Rafael Montes. Eu quero muito mais ler também mais suspenses dele, porque eu amei, então acho que Jantar Secreto Suicidas vai ser, tipo, impecável, sério.
quero muito ler esses livros. Eu amei a experiência de ler, tipo, mano, eu chorei, eu fiquei apreensiva. Eu, tipo, mano, sério, naquele momento lá eu tive medo também, tipo, eu nunca tive medo de nenhum livro. E esse, tipo, me deu a sensação de que eu tava vivendo na pele a história. Então, tipo, foi incrível, sério, só comprem. E, bom, foi esse o vídeo. Deixem o seu like, comentem e se inscrevam aqui no canal. E até a próxima resenha. Tchau, beijos!